Paz do Senhor, irmãos. Temos lutas, dificuldades, mas temos grandes vitórias do Senhor no nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Então esta é a palavra que está sempre no nosso coração e que nos impulsiona, amém? A prevalecer, a vencer todo o mal. Amém, amados? Nesta noite, o Senhor falou ao meu coração sobre o Salmo 15. Eu quero compartilhar esse salmo com você nesta noite. É um salmo que tem apenas 5 versículos, mas que tem um conteúdo que talvez eu não tenha tempo de expô-lo nesta noite. Tamanho é o conteúdo deste salmo. Eu gostaria que, em reverência à palavra do Senhor, nós pudéssemos ficar em pé, abrindo sua Bíblia no Salmo de número 15, e vamos ler esses versículos. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, que pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos os olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Amém, amados? Podem assentar. Que o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra nesta noite. E o tema da nossa palavra hoje é tirado do Salmo, é tirado da pergunta que Davi faz ao Senhor. Davi, ousadamente, ele faz uma pergunta ao Senhor. Há uma expectativa no seu coração com relação a morar ou habitar no tabernáculo de Deus. E o tema da nossa palavra é exatamente a pergunta de Davi, quando ele diz: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? E é uma pergunta que nós fazemos ao Senhor nesta noite, juntamente com você. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Somos muito religiosos às vezes. Há pessoas que simplesmente se limitam a frequentar as reuniões de uma igreja. E por esse ato religioso, se acha capaz de habitar no tabernáculo do Senhor. O tabernáculo do Senhor é o Monte Sião, onde Deus habita. É a morada de Deus, onde Deus habitará com os seus santos. Mas o Senhor, Ele espera algo de nós. E neste salmo nós vemos algumas qualificações morais e espirituais daqueles que vão habitar com Deus. Não é simplesmente acreditar em Deus, não é simplesmente frequentar uma reunião de um culto, mas ter qualidades, princípios morais, espirituais precisam ser aplicados na nossa vida. Eles vão caracterizar a mudança, a transformação que de fato ocorreram em nossa vida. Não é simplesmente frequentarmos uma reunião, é algo muito mais intenso. Andarmos com Deus,
E Enoque andou com Deus e Deus para si o levou. Deus só leva para o monte Sião, para o seu tabernáculo, aquele que anda com Deus. Andar com Deus não significa andar atrás de Deus. Andar com Deus é ter intimidade com Deus, é ter relacionamento com Deus, é ter comunhão com Deus, é guardar a palavra de Deus, é cumprir a palavra, é viver a palavra. Amém? Precisa ocorrer uma mudança, uma transformação no nosso coração de tal forma que sejamos íntimos de Deus, sejamos de fato cristãos, que quer dizer um pequeno Cristo, ou um imitador de Cristo, alguém que se parece com Cristo, alguém que fala como Cristo. Deus quer algo mais de nós, além de frequentarmos as reuniões. Quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? Davi fez uma pergunta a Deus, porque ele tinha uma convicção da existência de uma habitação melhor, eterna, nos céus. Você tem convicção de uma habitação melhor, eterna, nos céus? Então você precisa cultivar isso no seu coração. Aplicar de fato a palavra de Deus na nossa vida e no nosso viver diário. Davi queria saber quais seriam os habitantes do tabernáculo celestial. Quais seriam esses habitantes? Quais as qualidades, quais as qualificações ou características desses habitantes do tabernáculo celestial? A resposta de Deus a ele dá uma revelação das qualidades indispensáveis. São qualidades indispensáveis daqueles que habitarão no tabernáculo celestial. Essas qualidades indispensáveis, elas identificam, o caráter do homem de Deus. São qualidades que vão identificar o caráter do homem de Deus, da mulher de Deus. Será que o seu vizinho, ele almeja ser um crente como você é? Será que o seu parente, ou o seu filho, ou a sua filha, almeja ser um crente fervoroso, com todas as qualificações, com todas as características de um bom cristão? Como tem sido a nossa vida perante os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos amigos de faculdade, os nossos amigos de trabalho? Como tem sido a nossa vida? Quando nós fazemos essa pergunta para nós mesmos, isso se torna um termômetro para nós, para medirmos. Estamos nos identificando de fato com Deus, com a sua palavra? Estamos vivendo de fato a vida espiritual de modo adequado, que agrade a Deus? Este salmo nos revela que não devemos nos relacionar apenas com Deus, mas também com o mundo que está à nossa volta. Então é um salmo que nos aponta a vontade de Deus, nos direciona para a vontade de Deus, mas é um salmo também que nos mostra que não relacionamos apenas com Deus, nos relacionamos com o mundo que está à nossa volta. E o mundo que está à nossa volta, ele precisa e ele necessita ser influenciado por todas essas características, por todas essas qualificações do Salmo 15. As pessoas só vão querer servir a Deus, ou ao Deus ao qual nós servimos, que é o único Deus, se nós dermos um testemunho adequado
para essas pessoas e tivermos um viver verdadeiramente alinhado com a palavra de Deus. Amém? Se você estiver com a sua Bíblia e puder abrir comigo, Romanos 12, versículo 2. Vamos ler apenas o versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: e não sede conformados com este mundo. Quer dizer, não sejam amoldados a este mundo. Não pratiquem os exemplos deste mundo. Não se amolde, não amolde os seus princípios a este mundo. Mas ele diz: mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Então ele está dizendo aqui que nós, servos de Deus, precisamos sermos transformados, amém? Pela renovação do nosso entendimento, por meio da palavra de Deus, por conhecermos a palavra, por conhecermos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o quê? Agradável, é boa, agradável e perfeita. Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus e sermos transformados por essa vontade, pela verdade da palavra de Deus, deixar que a palavra nos lave, nos limpe, nos purifique, nos esvazie de nós mesmos, dos nossos conceitos, das nossas opiniões, dos nossos maus hábitos, e sejamos realmente habitação do Espírito Santo, casa de Deus aqui na terra. Para habitarmos no tabernáculo celestial, precisamos primeiramente ser a habitação do Espírito Santo aqui na terra. Só aqueles que são a habitação do Espírito Santo aqui na terra é que serão arrebatados e levados para o tabernáculo celestial. Amém, amados? Então a nossa experiência, a nossa intimidade com Deus, a certeza e a convicção de habitarmos no tabernáculo celestial, depende já da nossa condição, do momento em que estamos vivendo, sendo habitados pelo Espírito Santo de Deus. Esse processo de morar com Deus começa aqui, já agora na sua vida. Muitos às vezes ficam esperando: quando o meu dia chegar, eu habitarei lá no tabernáculo celestial do Senhor. E em determinados velórios, o pastor ou um sacerdote chega a dizer: e que o Senhor lhe dê um bom descanso. Mas esse processo de mudança, de transformação, ele começa aqui, agora. Quando essa palavra ser transformado é uma metamorfose, é uma transfiguração, é como uma largata. Uma largata, ela é envolvida ali por um casulo, e ela começa a passar por uma metamorfose, um processo de transformação, de mudança, de transfiguração. E sabe quanto dura esse processo? 365 dias, um ano. Então, imagine você que ela fica ali durante 365 dias, passando por um processo de mudança, de transformação. Um ano. Assim é conosco também. Nós somos transformados dia a dia, de fé em fé, amém? Pelo Senhor Jesus. Então há um processo na nossa vida, a nossa vida cristã, ela segue esse processo
de mudança, de transformação, de sermos aperfeiçoados por Deus, de recebermos cada dia mais a natureza de Deus dentro de nós, aperfeiçoando o nosso coração, aperfeiçoando a nossa alma, transformando o nosso ser cada dia mais e nos levando a aparecer e nos levar a parecermos com o Senhor Jesus. Amém? A sermos cheios de Deus a cada dia. Por isso que nós temos reuniões frequentemente, semanais, quarta-feira, grupos familiares, reunião de jovens, escola bíblica dominical, culto de celebração. Temos várias reuniões na igreja. Por que tantas reuniões durante a semana? Porque estamos recebendo a palavra, estamos sendo lavados pela palavra, estamos sendo purificados, estamos passando, como aquela largata, por um processo de transfiguração, de transformação, de metamorfose. Amém? Para sermos parecidos com Deus, para sermos cheios de Deus, para que no abrir e fechar de olhos possamos ser transformados na sua vinda e ser arrebatados para esse tabernáculo celestial. Essa é a nossa esperança. Amém, amados? Então precisamos passar por esse processo. E à medida que vamos passando por esse processo, começam a ocorrer mudanças, começam a ocorrer transformações na nossa vida. Talvez você conheça determinados crentes, entre aspas, que durante toda a sua vida não demonstraram frutos de arrependimento na sua vida, que não tiveram uma conduta moral nem espiritual à altura da sua posição cristã. Não é mesmo? E nós precisamos atentar para isso e entender o que Deus quer de nós. No primeiro versículo, a palavra diz: andar em sinceridade. Aí Deus começa a responder, do versículo 2 ao 5, são respostas de Deus a Davi. E a primeira resposta que Deus diz a Davi: olha, quem vai habitar no meu tabernáculo, Davi, é aquele que anda em sinceridade. Andar na minha presença, ser perfeito, ter um coração íntegro na minha presença. Somos filhos de Deus e precisamos expressar Deus no nosso dia a dia. Então a sinceridade é uma das características dos servos de Deus que expressam a natureza do seu Pai, o Senhor Jesus Cristo, que expressam a natureza do seu Senhor, do seu Deus. Amém? Então a sinceridade é a primeira característica. A segunda característica: pratica a justiça. Noé foi um exemplo de homem que praticava a justiça. Lá em Gênesis 6, 9 diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé praticava a justiça. Então a segunda característica é ser praticante da justiça. Amém, amados? Não é simplesmente carregar uma Bíblia, não é simplesmente frequentar as reuniões. O compromisso com Deus, ele vai além disso. Ele te conduz a uma jornada, a uma caminhada de intimidade e de comunhão com Deus. E nesta intimidade e nessa comunhão com Deus, há uma expressão, você vai expressar aquilo que Deus é no seu dia a dia, através das suas atitudes, através das suas palavras. Amém? Terceira característica: falar a verdade. Nós humanos caídos e regenerados pelo Senhor, por meio do seu Espírito, que nos deu nova vida, nós, obviamente, temos que falar a verdade, sermos da verdade. Amém?
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós conhecemos Jesus, e Jesus então nos libertou da mentira. Amém? O Senhor nos libertou da mentira, nós precisamos entender isso. Eu não posso, não devo mentir, porque o Senhor já me libertou da mentira. Aqueles que mentem têm pacto com o maligno, têm pacto com o diabo. Então eu preciso ser verdadeiro. Essa é uma característica, a terceira característica que Deus coloca para aquele que vai habitar no seu tabernáculo. Veja como é sério o andar com Deus, amados. O cristão santificado pela verdade, que é a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, né? Ele não deve mentir. Não deve mentir. Vez por outra somos pegos por nós mesmos numa mentira. Aí João diz lá: filhinhos, não pequeis de forma alguma. Porém, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Confessai os vossos pecados. E confessar significa se arrepender, mudar a mente, mudar o coração, abandonar o pecado, virar as costas para o pecado e se voltar em direção a Deus, para andar em sinceridade e em verdade diante de Deus. Amém, amados? Não existe meia verdade, ou é verdade ou é mentira. Só o ímpio pratica a mentira. Nós temos de ser praticantes da verdade, porque somos habitantes do reino celestial. Amém? Quarta característica: não difama o próximo. A palavra difamar vem do latim difamare, que significa tirar a boa fama ou crédito, ou seja, falar mal de alguém. Aquele que teme a Deus, aquele que vai habitar no tabernáculo celestial, ele não difama o seu próximo. Qual é o mandamento do Senhor? Amar o nosso próximo como? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ninguém fala de si mesmo, sim ou não? Ninguém fala de si mesmo. E por que falaríamos do nosso próximo? Então o habitante do tabernáculo celestial, ele tem responsabilidades também com o seu próximo. Amém, amados? Amar o nosso próximo. Nós temos de ter uma conduta exemplar, como cristãos, como os filhos de Deus. A difamação é um crime previsto em lei. Alguns às vezes são processados por difamação e pagam até indenização. E os habitantes do tabernáculo celestial haverão de prestar contas de suas difamações lá no tribunal de Cristo. Às vezes alguns cristãos vão prestar conta nos tribunais humanos e também no tribunal de Cristo, de todos os seus atos, de todas as suas palavras de difamação. Muito sério, né? Somos salvos, mas antes do Senhor Jesus julgar o mundo e destruir a terra completamente na grande tribulação, onde haverá uma grande destruição, antes de todo esse processo, Ele vai julgar o quê? As obras dos salvos. Haverá o tribunal de Cristo, onde todos os nossos atos e palavras serão julgados pelo Senhor. Quinto, não faz mal ao seu próximo. Fazer o mal é próprio dos ímpios. Não cultive essa raiz maligna. Fazer o mal
e prejudicar o próximo. Às vezes prejudicamos o próximo na área moral, na área social, na área espiritual e até mesmo na área física. Prejudicamos o nosso próximo. Então, o Senhor coloca como uma característica: não fará mal ao seu próximo. O habitante do tabernáculo celestial, ele não faz mal ao seu próximo. Irmãos, à medida que estamos vendo cada item desse, nós vemos a responsabilidade que pesa sobre nós como cristãos, não só em relação a Deus, mas em relação a todos os nossos semelhantes. É algo muito sério. Não aceita afronta contra o seu próximo. Olha o quanto o Senhor fala nesse salmo sobre o seu próximo. Não aceita afronta contra o seu próximo. Afronta quer dizer ofensa, humilhação, de forma agressiva, de uma pessoa contra a outra. Ele não aceita afronta contra o seu próximo. 7, despreza o réprobo. Réprobo é sinônimo de reprovado, perverso, mau. Ele não aprova as obras dos homens corruptos, dos homens maus, né? Não fica bajulando os políticos corruptos, os homens maus, perversos. Honra aos que temem ao Senhor. Ele honra os irmãos, honra os seus pastores, honra os seus líderes, honra aqueles que temem ao Senhor. Cumpre os seus compromissos. É aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. A sua palavra é sim, sim, não, não. Ele não muda no seu falar. Ele tem um compromisso e ele assume esse compromisso, mesmo que isso lhe traga prejuízo. Não empresta seu dinheiro com usura. Se tivermos condições de ajudar alguém, concedendo-lhe um empréstimo, devemos fazê-lo de modo cristão e compassivo. Devemos ajudar o nosso próximo, não emprestar o nosso dinheiro com usura, não nos aproveitarmos do nosso próximo quando ele passa por necessidades. O Senhor considera isso aqui também. Não aceita suborno. Suborno é corrupção, né? Suborno era condenado com muito rigor no Antigo Testamento. E o Senhor, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, ele tem os princípios e os padrões dos cidadãos do reino dos céus. Amém? Os princípios são os mesmos, as qualificações são as mesmas. Suborno é dar dinheiro para conseguir algo ilegal. Veja bem como deva ser a conduta do cristão, como pai, como empresário, como empregado. A nossa responsabilidade é muito grande perante o mundo. E concluindo, o último versículo diz assim: aquele que observa esses princípios, nunca será abalado. Aqui o Senhor fecha a palavra, dizendo para nós: aquele que pratica esses princípios nunca será abalado. Ele estará o quê? Eternamente seguro. Por quê? Porque só pratica tudo isso que nós citamos aqui, tudo isso que o Salmo cita, do versículo 2 ao 5. Ele só consegue ter essas qualificações, essas características aqui, se ele realmente tiver um andar com Deus, um andar com Cristo Jesus, um viver de mudanças, de transformações no seu dia a dia, porque ele é um cidadão do reino dos céus. Ele é um homem que quer andar com Deus. Amém, amados? E eu tenho certeza que você, nesta noite, almeja habitar no tabernáculo celestial. E o Senhor espera isso de mim e de você. Andar em sinceridade com Deus, praticar a sua palavra. Vamos ficar em pé?